Questão 5. Dê o grau dos polinômios. Então, o grau dos polinômios, eu tenho que ver qual é o maior grau do monômio. Eu fiz uma revisãozinha lá. Então, nós temos aqui, ó, 5x elevado ao quadrado e menos 3y. Eu tenho quantos monômios aí? 2. 2. O que separa um monômio do outro são sinais de mais e menos. Então, o primeiro monômio aqui, qual é o grau dele? O 5x ao quadrado. 2. O 5x elevado ao quadrado, qual é o grau dele? 2. 2. O menos 3y, qual é o grau dele? 1. 1. Então, o primeiro monômio é grau 2, o segundo é grau 1. Então, qual é o grau desse polinômio? 3. 3 2. ou 2? 2. Que o outro é maior. Então, ó, é o maior. Eu só posso juntar as variáveis, os expoentes das variáveis para o grau no monômio. Então, o meu primeiro monômio só tem uma variável, o x. Então, elevado ao quadrado. Então, o grau dele é 2. O 3y, eu só tenho uma variável aqui. Então, o grau dele é 1. Y elevado a 1. Então, se meu primeiro termo tem grau 2, o segundo termo tem grau 1, o grau do polinômio é o maior. Se eu tenho 2 e 1, o maior é 2. Então, isso aqui é um polinômio de segundo grau. Letra B. 7 que multiplicar A elevado ao cubo mais A. O 7 Qual é o grau? multiplica A com grau 3. É maior. Então, o grau desse polinômio vai ser qual? 3. 3. Por que grau 3? Porque é o maior. Porque é o maior. Eu tenho A elevado ao cubo, grau 3. A elevado a 1, já que ele então está escrito grau 1. Se eu tenho grau 3 e grau 1, o maior é o terceiro. Então, isso aqui é um polinômio de terceiro grau. Letra C. 2 que multiplica x elevado ao quadrado, que multiplica y, que multiplica z elevado ao cubo. Mais 7 que multiplica y elevado ao cubo, desculpa, x elevado ao cubo, y elevado à quinta, menos 4z. Eu tenho quantos termos aqui? Quantos termos nós temos? 5. Vamos lá. O que, que separa um termo do outro? 3 termos. O que, que separa um termo do outro? Multiplicação. Não, multiplicação não separa. A adição e a O que, que subtração. separa? Adição e subtração, não é isso? Então, ó, aqui eu tenho quantos termos? Quantos termos nós 2. temos? 3. 3. 3. Então, ó, se eu tenho o sinal de mais e o sinal de menos, eu tenho ó, o primeiro, 2 que multiplica x elevado ao quadrado, que multiplica y, que multiplica z elevado ao cubo. Esse aqui é o primeiro termo. O segundo, 7 que multiplica x elevado ao cubo, que multiplica y elevado à quinta potência. É o segundo. Menos 4z, é o terceiro. Então, não interessa quantos elementos que tenha. O que separa um termo de outro não é quantidade, são sinais de adição e subtração. Então, eu tenho quantos termos aqui? Quantos termos? 3. 3. E como é que chama quando nós temos 3 termos? Trinômio. Trinômio. Então, aqui, ó, o meu primeiro termo, qual é o grau dele? 6. 3.
Então vamos lá. Qual é a minha variável aqui? Essa primeira variável aqui. X. X. Qual é o expoente dela? 8. Não, é do X. Qual o expoente aqui do X? 2. 2. Então, qual é o grau do X? Do X sozinho é 2. Só que isso não é o grau do monômio. Então, ó, do X o expoente é 2. Do Y, qual é o expoente? 1. 1. E do Z, qual é o expoente? 3. 3. Então, qual é o grau desse monômio aqui? 6. 6. 2 mais 1 mais. Então, o primeiro monômio aqui tem grau 6. O segundo monômio aqui, ó, x elevado ao cubo e y elevado à quinta potência. Qual é o grau dele? 8. 8. E o terceiro, menos 4z. Então, aqui a variável é z. 1. Qual é o expoente do z? 1. 1. Então, qual é o grau do z? 1. Então, se eu tenho grau no primeiro monômio 6, no segundo 8 e no terceiro 1, qual é o grau desse polinômio? 8. Então, ele é um polinômio de oitavo grau. Por quê? O primeiro é 6, o segundo é 8 e o terceiro é 1. Então, o grau do polinômio é o maior grau do monômio. Então, se eu tenho 6, 8 e 1, o maior é 8. Então, esse aqui é um polinômio de oitavo grau. Letra C, letra D. 6 que multiplica A, mais 7 que multiplica A elevado ao quadrado que multiplica B, mais 5 menos 5 que multiplica A elevado ao cubo. Quantos termos nós temos aí? 3 termos. 3 termos. O primeiro termo, qual é o grau dele? Primeiro. Primeiro. O segundo termo, qual é o grau dele? Terceiro. Terceiro. E o terceiro termo, qual é o grau dele? Terceiro. Terceiro. Então, eu tenho primeiro, terceiro e terceiro. Então, qual vai ser o grau do polinômio? 3. Foi eu que perguntei, uai. Qual vai ser o grau desse polinômio? 3. 3. Se eu tenho primeiro, terceiro e terceiro, é o maior. Ah, mas tem dois que são terceiro grau. Não faz diferença, são 2, são 3, são 4, não interessa. O maior que eu tenho é 3. Então, terceiro grau. Letra E. Quantos termos nós temos aí? 3. 3. E como é que chama um polinômio com 3 termos? Trinômio. Trinômio. 1 mono, 2 bi, 3 tri, 4 ou mais poli. Então, que é o primeiro termo, x, y elevado ao cubo. Para eu ver o grau, o coeficiente não interessa. Nem se ele é positivo, nem se ele é negativo, ele simplesmente não interessa para o grau. Só interessa a parte literal. Então, aqui, meu primeiro termo, qual é o grau dele? 4. 4. O segundo termo, qual é o grau dele? 6. Sexto. E o terceiro termo, qual é o grau dele? Segundo. Segundo. Então, se eu tenho quarto, sexto e segundo, qual é o grau desse polinômio? 6. Sexto. 6, sexto grau. Então, essa parte desse grau, do grau do polinômio ficou tranquilo?
Deu para entender tranquilo? Que é só a gente ver o grau do monômio. Só precisa saber quem é maior. E o grau do monômio é só eu somar os expoentes. Certo? Se o expoente vem escrito, está mais simples. Se ele não vem escrito, ele vale 1. Então é só fazer a soma. Posso continuar? Sim. Pode. Então vamos lá. Monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São aqueles que apresentam a mesma parte literal. Então, quando eu trabalho com os monômios para verificar se eles são semelhantes ou não, é que eles precisam ter a mesma coisa, a mesma parte literal. A parte numérica, ou seja, os coeficientes, não interessam para saber se são semelhantes. Lembrando que quando eu estou trabalhando com monômio, eu tenho que olhar a variável com o seu expoente. Não é só a mesma variável. Por exemplo, x é semelhante a x elevado ao quadrado? Não. Certo? Porque quando eu falo em parte literal, eu estou falando da variável com o seu expoente. Então, x só pode ser semelhante a x. B só pode ser semelhante a b. Certo? XY só pode ser semelhante a XY. Se eu tenho x e xy, eles são diferentes. Vamos aqui, para relacionar. Então, aqui, o meu primeiro termo, 4xy. Ele é semelhante a 5y? Sim ou não? Não. Ó, aqui eu tenho a variável x e a variável y. Aqui eu tenho só a variável y. Então, são semelhantes? Não. 4xy é semelhante a 7ab? Não. Aí nem se quiser. Né? Que aqui eu tenho xy e aqui eu tenho ab. Né? Então, aqui eu tenho um taco de beisebol e aqui eu tenho uma melancia. Então, não tem absolutamente nada a ver. 4xy é semelhante a 5x elevado ao quadrado y? Não. 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 Ó, x elevado ao quadrado. Já deu diferença. Então, para ser semelhante, tem que ter a mesma parte literal. 4xy é semelhante a 10 que multiplica a que multiplica b elevado ao cubo? Não. Não, nada a ver. E 4xy é semelhante a 3yx? Não. Sim. Porque ó, qual é a minha primeira variável aqui, que aparece no 4? No primeiro elemento aqui, não é x? Eu tenho x aqui, ó. A segunda variável é y. Eu tenho y, eu tenho 4xy e aqui eu tenho 3xy. Só mudou a ordem que você escreveu. Então, quando eu vou comparar a parte literal, a ordem não interessa. O que interessa é que apresente a mesma parte literal, independente de ordem, certo? Então, 4xy e 3xy são termos semelhantes? Sim. Agora aqui, ó, x elevado ao quadrado, y, vai ser semelhante de quem? 5x Ele tem a elevado a mesma parte literal 2y. que quem? Hã? 5x elevado a 2y. 5x elevado ao quadrado, y. A que multiplica b elevado ao cubo é semelhante a quem? 10ab elevado ao cubo. Eu posso colocar que é semelhante a 7ab? Não. Por culpa de quem? Da elevação ao cubo. Por culpa do expoente. Aqui meu expoente do b é 1. Aqui meu expoente do b é 3. Então, ab elevado ao cubo pode estar em outra ordem, mas tem que ter o a e tem que ter o b elevado ao cubo. Então, 10ab elevado ao cubo. 5ab.
7AB. 7AB. E 8Y, 5Y. 5Y. Tranquilo aqui? Então, ó, repetindo. Monômios, ou termos, alguns livros vão estar termos, outros vão estar monômios, é a mesma coisa, certo? Termos semelhantes, monômios semelhantes. São aqueles que apresentam a mesma parte literal. Quando eu falo em parte literal, estou falando da variável acompanhada do seu respectivo expoente. Então tem que ser a mesma. Não pode ser mais ou menos igual. Não pode ser mais ou menos parecido. Então, se eu tenho AB elevado ao cubo, eu preciso de A e preciso de B elevado ao cubo. O que eu posso ter de diferente é a ordem. Então, ó, assinale com um X os itens que apresentam somente monômios semelhantes, ou seja, todos os monômios daquela letra, daquele item, têm que ser semelhantes. Letra A, 3x menos x menos ou mais 5x sobre 7. São monômios, são termos semelhantes, sim ou não? Não. Então, ó, se eu pegar aqui o primeiro termo, 3x, qual é a parte literal dele? Qual é a parte literal de 3x? X. X. Menos x, qual é a parte literal de menos x? Menos X. Não, o menos, ele é do coeficiente. Menos x é a mesma coisa que menos 1x. Então, meu número aqui, meu coeficiente é menos 1. A minha parte literal é quem? O X. Só o x. Então, ó, meu coeficiente é 3, minha parte literal é x. Meu coeficiente é menos 1, a minha parte literal é x. Meu coeficiente é 5 sobre 7. Qual é a parte literal? X. Então, ó, o primeiro, a parte literal é x. O segundo, a parte literal é x. E o terceiro, a parte literal é x. Então, eles são monômios semelhantes? Sim. Sim, são. Letra B. XY, 3xy e 6yx. Eles são termos semelhantes ou não? São. Por que eles são? Porque os três termos têm a mesma parte literal. Porque os três têm a mesma parte literal. XY, XY, e aqui só mudou a ordem. Continua XY do mesmo jeito. Letra C. 7 que multiplica x elevado ao cubo que multiplica y. E 8 que multiplica x que multiplica y elevado ao cubo. São termos, são monômios semelhantes? Sim. Sim? Sim. Então, bora lá. Ó. Qual é meu coeficiente aqui? 7. Qual é o meu coeficiente aqui? 8. 8. Só tem um aluno na sala, né? Qual é a minha variável aqui? Minha primeira variável que aparece? X elevado a 3. X elevado a 3, x elevado ao cubo. Então, para semelhante, aqui no 8 é também de x elevado ao cubo. Mas tem 3 aí no y. No segundo termo, ele é do y. Ele não é do x. Então, 7x elevado ao cubo y não é termo semelhante, não é monômio semelhante de x, y elevado ao cubo. A diferença, ó, x elevado ao cubo e o outro é só x.
y, y elevado ao cubo. Então, eles são termos totalmente diferentes. Então, eles não são monômios semelhantes. A letra D, 8xy, 3x e 2xy. Todos eles são monômios semelhantes? Não. E a culpa é de quem? O segundo termo. Do segundo termo. Eu tenho 8xy, 2xy. Para ser semelhante, eu precisaria de xy. Como eu não tenho xy, eles não são todos semelhantes. Letra E, 5AB, AB, 9AB. Não. AB, AB, AB. 5, 1 e 9. Ó, AB, AB, AB. São monômios semelhantes? São. São. Parte literal de todos eles é AB. Letra F. 3A, 3AB e menos B. São monômios semelhantes? Não. São totalmente diferentes os três. O primeiro é A, o segundo é AB e o terceiro é B. Então, não. Letra G. 7 multiplica x elevado ao quadrado que multiplica y. X elevado ao quadrado que multiplica y. E 13y que multiplica x elevado ao quadrado. São termos semelhantes? Sim. Sim. X elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Y, y, y. Então, são termos semelhantes. Letra H. A que multiplica m elevado ao quadrado e a elevado ao quadrado que multiplica m. São termos semelhantes? Não. A elevado ao quadrado. M elevado ao quadrado e m. Então, não são termos semelhantes. Letra I. A que multiplica B elevado ao quadrado que multiplica C. A que multiplica C que multiplica B elevado ao quadrado. E C que multiplica B elevado ao quadrado que multiplica A. São monômios semelhantes? Sim. Sim. Eu tenho A para os 3, B e C nos 3. São semelhantes. Letra J. 3AB menos 2BA, 7AB. São termos semelhantes? Sim. Uai, e por que eu não marquei? A letra J sim, viu? Depois eu volto lá e marco. A letra K. 9 menos 6 e 3. São termos semelhantes? Sim. Sim. Ninguém tem parte literal, então são iguais. São iguais em não ter. A letra L. 8, 1 quinto e menos 7. São termos semelhantes? Sim. Também sim. Também por não ter. Lembrando que a J também é sim. A B e a B. Mesmo no segundo termo estando fora de ordem. Antes de eu mandar para vocês, eu vou arrumar isso aqui. Letra N. 2x, 4x e 8. São termos semelhantes? Não. Culpa de quem? Terceiro termo. Terceiro termo. Agora a gente vai começar a trabalhar. A gente só identificou até agora o grau de um monômio e se eles eram termos semelhantes ou não. E por que que eu preciso saber o que são termos semelhantes? Por conta das expressões. Então, nós temos isso aqui. Ó.
4y mais 6y. Pensa no lugar do y bolinha. Se eu tenho 4 bolinha mais 6 bolinha, eu vou ter quantas bolinhas? 10 bolinhas. 10 bolinha. Se eu tenho 4 laranjas mais 6 laranjas, eu vou ter quantas laranjas? 10 laranjas. 10 laranjas. Agora, se eu tenho 4 melancias e 6 melões, eu vou ter o quê? 4 melancias e 6 melões. Ou seja, eu só posso agrupar os iguais. Por isso que eu preciso saber se os termos são semelhantes ou não, para eu poder fazer o agrupamento, ou seja, para eu fazer os cálculos. Agrupar é fazer os cálculos. Então, se eu tenho 4 bolinhas mais 6 bolinhas, eu tenho 10 bolinhas. Ou seja, se eu tenho 4y mais 6y, eu vou ter 10y. Então, eu trabalho na prática, quando eu vou trabalhar com as expressões, os cálculos eu só faço com quem? Com os coeficientes. Por isso que o termo tem que ser semelhante. Se eu tenho 6 maçãs como 4 maçãs, eu vou ter 6 menos 4, 2. Aí a conta pode ser com maçã, pode ser com laranja, pode ser com banana, pode ser com biscoito. Não interessa. Se você tinha 6 e comeu 4, você ficou com 2. O cálculo é 6 menos 4. Agora, se era maçã, laranja, balinha, biscoito, chocolate, é indiferente, porque o cálculo é o mesmo. O resultado que você vai ficar é o mesmo. Então, essa lógica se aplica aqui, ó, na parte literal. Então, se eu tenho 4 maçãs mais 6 maçãs, eu vou ter 10 maçãs. O cálculo é 4 mais 6. Era maçã, vai continuar maçã. Era y, vai continuar y. Então, ó, nas operações de adição e subtração envolvendo monômios, faz-se a operação apenas com os coeficientes. Por isso, a parte literal deve ser a mesma, ou seja, termos semelhantes, já que será mantida. 4 maçãs mais 6 maçãs é 4 mais 6, 10 maçãs. 4y mais 6y, 10. Você pegou 4 de um e 6 do mesmo, então 10y. Então, eu só posso juntar, e quando eu falo juntar, eu falo tanto em adição quanto subtração, quando a parte literal for igual. Aqui é o primeiro. 2y mais 6y. Qual vai ser meu resultado aí? 8y. 8y. Porque na prática é 2 mais 6. 2y mais 6y, 8y. 2 balinhas mais 6 balinhas, 8 balinhas. Lembrando, ó, o balinhas não muda. Agora, se eu tiver 2 balinhas mais 6 pirulitos, eu vou ter 8 balinhas lito? Não vai. Se você tem 2 balinhas mais 6 pirulitos, o seu resultado vai ser 2 balinhas mais 6 pirulitos. Agora, como aqui a parte literal é a mesma, y. 2 mais 6, 8. 8 o quê? Y. Letra B. 5b menos 7b. Menos 2b. 12. Decidam-se. 12, 2 ou menos 2? Menos 2b. Não, menos 2. A operação que eu tenho aqui é a subtração. Eu tenho 5 menos. Na prática, é 7 menos 5. É sempre o maior valor absoluto menos o menor valor absoluto. E sobressai o sinal do maior. Se eu tenho 5 positivos e 7 negativos, eu vou ter menos 2. Ou seja, você tinha 5 balinhas, prometeu 7. Né? Você que é bem político lá na sala de aula, prometeu balinha para 7 pessoas. Se você só tem 5 balinhas, você vai dar balinha para 7 pessoas? Não vai.
Você vai dar as 5 balinhas que você tem e ainda vai continuar devendo 2 balinhas. Então, 5B menos 7B, 5 menos 7, menos 2B. Y mais 3Y mais 5Y menos 2Y. Quanto que vai dar isso aí? 7Y. Não. Se não tem número aqui, ó, se não tem coeficiente aqui no Y, quer dizer que ele vale quanto? 1. Então, eu vou ter 1 mais 3, 4. 4 mais 5. 4 mais 5? 9. 9. 9 menos 2? 7. Então, tá certo ou tá errado isso aí? Tá errado. Errado. Letra B. 5x elevado ao quadrado menos 6x elevado ao quadrado mais 10x elevado ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? Essa eu não vou conseguir responder porque o negócio de gravão tá na frente. 9x elevado a 2. 9? 9x elevado a 2. 9 o quê? 9x E como é que a gente lê elevado a 2? elevado ao quadrado. 9x elevado ao quadrado. 5 menos 6 mais 10. Essa conta que você faz como você quiser de cabeça. 5 mais 10 menos 6, 10 menos 6 mais 5. A cabeça é sua. Você faz o cálculo como você quiser. Então, 10 mais 5, 5 mais 10, 15. 15 menos 6, 9. Quando você faz um cálculo mental, você tem que ir para o que for mais simples para você. E cada um faz do jeito que quiser. Letra E. B mais 6B menos 5B menos 8B. E? Menos 6B. Menos 6B. 1 mais 6 menos 5 menos 8. 1 mais 6, 7. 7 menos 5, 2. 2 menos 8, menos 6B. 7 que multiplica x elevado ao cubo, menos 10 que multiplica x elevado ao cubo, menos 8 que multiplica x elevado ao cubo, mais 2 que multiplica x elevado ao cubo. Menos 9x elevado ao cubo. Menos 9x elevado ao cubo. Na prática é 7 menos 10 menos 8 mais 2. Letra G. 3A menos 4A menos 5A. Menos 6A. Menos 6A. 3 menos 4 menos 5. Letra H. A elevado ao quadrado, menos A elevado ao quadrado, mais 3A elevado ao quadrado, menos 3A elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado. Vamos fazer o cálculo. 1 menos 1. 1 menos 1? 0. 0 mais 3. 3. 3 menos 3?
Zero. Zero. Então, aqui eu não posso ter 0a elevado ao quadrado. Se eu falar que a resposta é a elevado ao quadrado, eu estou falando que meu coeficiente é 1. E ele não é 1, ele é 0. Então, aqui eu tenho a lógica que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Por exemplo, se a ao quadrado vale 5. Se a vale 5, 5 elevado ao quadrado, 25. 0 vezes 25, 0. Se A vale 2, 2 elevado ao quadrado, 4. 0. Porque esse cálculo aqui deu 0. 0 vezes 4, 0. Então, se quando eu for agrupar os coeficientes, o resultado der 0, a minha resposta final vai ser quem? 0. Eu não vou ter a parte literal, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Eu vou ter 0a elevado ao quadrado. Então, eu não preciso colocar o a elevado ao quadrado. Eu posso colocar só 0 direto. Letra I. 6x mais 10x menos 7x menos 9x. Zero. 0. 6 mais 10, 16. 16 menos 7, 9. 9 menos 9, 0. Eu tenho 0x. Eu não preciso colocar 0x. Só o 0. Porque 0 vezes x vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Para a gente terminar por hoje, letra J. 3a mais 10a menos 12a. 1A. 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 Eu preciso colocar 1? Preciso. Não. Sim ou não? Não. Não, eu não preciso colocar o 1. Só que se eu falar que a resposta é 1a, tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo, ele só não precisa ser escrito.